Sertanejo. Wesley Safadão. Matéria ensino religioso. Matéria relações internacionais. Cento e dois FM. A partir de agora. Meio-dia e 7 minutos desta terça-feira, 8 de agosto. Está no ar o programa 12 horas. Notícia e opinião no ar. O nosso abraço a você que nos acompanha nesta terça-feira, aí do seu local de trabalho, nos acompanha através da rádio do seu carro, nos acompanha você que está aí na sua residência, você que já almoçou, que ainda não almoçou, você que nos acompanha também através das nossas rádios parceiras nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Laranjal do Jari, Serra do Navio, Porto Grande, por todo o Amapá, o nosso boa tarde, porque está começando agora o programa 12 horas, meteorologia marcando na capital 32 graus com sensação térmica de quase 40 graus. Sol tinindo, né? Hoje, 8 de agosto, 12 horas e 8 minutos. Noite de segunda-feira de caos no transporte público de Macapá. Os ônibus pararam de circular por volta das 16 horas. Crise no setor vem se arrastando desde 2021, sem que a Prefeitura de Macapá dê uma previsão para o seu fim. No município de Santana, dados divulgados pela Rede de Proteção à Mulher mostram que mulheres sofrem violência a cada 2 horas no município. As estatísticas mostram diversos tipos de violência, desde a violência física até a violência moral. A Prefeitura vem desenvolvendo diversas atividades para tentar reverter a situação. Dia dos Pais deve movimentar 25 milhões de reais no comércio local. É o que aponta um estudo da Fé Comércio, a Federação do Comércio Amapaense. Segundo os estudos, a compra deve se concentrar com 60% no comércio do centro da cidade, seguido de compras nos shopping centers com 17%. Começou hoje em Belém do Pará a Cúpula da Amazônia. O evento busca discutir soluções
para os desafios ambientais enfrentados na região. E nessa segunda-feira, 7, ocorrido ontem, um encontro entre governadores da Amazônia com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O governador do Amapá, Clécio Luiz, defendeu que os investimentos financeiros devam levar em consideração diferenças regionais na Amazônia, o que ele chamou de diferentes Amazônias. 12h10. Vou começar o dia de hoje com a informação sobre o caos no transporte público. Ontem, no final da tarde, a partir das 16 horas, os ônibus começaram a parar, não circulou mais, e os passageiros ficaram na mão, foram pegos de surpresa. É uma crise que se arrasta desde 2021, por conta da falta de uma licitação séria, comprometida. Já foi organizada 3 licitações para o transporte público no Amapá, mas todas elas canceladas com interferência, inclusive, do Poder Judiciário, nessa crise que vem se arrastando desde 2021. E as empresas vinham cobrando do prefeito de Macapá o repasse de parcelas do auxílio que seria dado pela Prefeitura de Macapá, foi aprovado pela Câmara de Macapá, inclusive pela Câmara de Vereadores, mas essas parcelas estavam em atraso e os empresários do setor resolveram paralisar os ônibus nesta segunda-feira, mas esqueceram de combinar com os usuários que ficaram desde as 16 horas sem transporte coletivo nenhum. As 2 empresas que atendem as demandas nos bairros da Zona Norte e a região dos bairros das Pedrinhas e Araxá, em Macapá, por exemplo, os coletivos das empresas Ciantu e Expresso Macapá também não foram recolhidos e continuaram operando, mas foram insuficientes para atender a população. Os veículos pararam de receber passageiros às 16 horas com identificação de linhas como garagem, segundo o relato de passageiros que amargaram mais de 2 horas nos pontos de parada e que acompanham as linhas de ônibus em grupos de WhatsApp. Em áudio obtido pela reportagem, inclusive, do site sedesnafs.com, que seria de um chefe da garagem que informa aos motoristas que, abre aspas, não vai estar nenhum carro rodando na cidade. A ordem é para recolher todos, Segundo o Contrap, o Sincotrap, as empresas tinham até segunda-feira para prestar esclarecimentos sobre as folhas salariais dos trabalhadores. Isso é uma crise gravíssima que vem se arrastando desde 2021. Não se sabe quando essa crise vai terminar. E numa audiência do Ministério Público foi garantido um acordo entre a Prefeitura de Macapá e as empresas do setor de transporte coletivo. O promotor de justiça substituto, Valder Thiago, presidiu a audiência na última sexta-feira, ocorrida no dia 4, realizada na sede da Promotoria de Urbanismo, Habitação, Saneamento e Mobilidade Urbanas. Eventos esportivos e culturais em que foi firmado um acordo com as empresas que prestam serviço de transporte coletivo em Macapá e a Prefeitura de Macapá, a fim de evitar a paralisação, que não houve jeito. Ocorreu na tarde de ontem. Durante a audiência, os representantes das empresas Ciantu, FCAR Transporte, que é a empresa Expresso Marco Zero, a empresa também Capital Morena e Amazon Tour, discorreram sobre os problemas enfrentados desde o início do período pandêmico até o momento atual, frisando que o pagamento regular dos funcionários é a dificuldade maior. Diante dos relatos e para preservar a continuidade
dos serviços de transporte coletivo, o Ministério Público do Amapá acordou os seguintes termos. As empresas Capital Morena, Amazon Tour e Sião Tour possuem o prazo de 24 horas para apresentarem as folhas líquidas ao município de Macapá, que fará o repasse imediato do valor apresentado pelas 3 empresas para que possam efetuar o pagamento dos funcionários. Feito isso, as empresas precisarão comprovar o pagamento das folhas ao município para que, assim, possa ser realizado o restante do repasse dos subsídios da quarta, quinta e sexta parcelas a serem efetuados nos meses de setembro e outubro. Segundo ponto, o município de Macapá fará o repasse à empresa FK Transporte do subsídio da quarta, quinta e sexta parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro. A empresa precisará comprovar a pontualidade do pagamento dos funcionários. O Ministério Público também ressaltou que o descumprimento do acordo firmado resultará na aplicação de multas no montante de 10% do valor relativo ao descumprimento. Participaram da audiência a Procuradora-Geral do município de Macapá, Tayane Guedes, o gerente administrativo da empresa Sião Tour, Antônio Nunes, os advogados da empresa FK Transporte, que é Expresso Marco Zero, né, e o presidente do Psicotrap, Cristiano de Souza, o presidente da Setemac, Paulo Barros, né, e o inventor do Setap, Rodrigo Alves. Isso é um problema seríssimo em Macapá. E não é difícil imaginar que a culpa, né, o responsável é a falta de gestão no setor. É uma crise que vem se arrastando. O prefeito de Macapá, Antônio Furlan, ainda não chamou essa responsabilidade, não toca no assunto, não conversa com ninguém, não explica o que está acontecendo e muito menos chama a responsabilidade para o seu colo para que esse problema seja resolvido. Falta a prefeitura ter coragem para resolver isso, porque até agora é só problema no transporte público de Macapá. Faltando também o Ministério Público do Estado, né, cobrar da prefeitura a regularidade, né, a realização imediata dessa licitação que vem causando transtornos à população, principalmente, né, para aqueles usuários, né, dos bairros mais distantes da cidade, né, Zona Norte, Zona Oeste da cidade, bairros como Marabaixo 1, 2, 3, distantes, bairro das Pedrinhas, Araxá, enfim, todos os bairros da cidade, todos os usuários do transporte coletivo estão sendo atingidos. Isso tem que se resolver. Não pode deixar assim. É uma crise que vem se arrastando e ninguém interfere, né? Foi criada a primeira licitação, né? O Tribunal de Contas cancelou, foi criada a segunda licitação, o Tribunal de Contas também apontou irregularidades na licitação, cancelou, cobrou da prefeitura, mas lamentavelmente, infelizmente, a prefeitura de Macapá não mostra interesse em resolver essa situação. Digo que não mostra interesse para resolver essa situação, porque ela já se arrasta há 3 anos. Há 3 anos, essa crise no setor de transporte coletivo não tem solução. E não temos ideia de quando isso vai se resolver. Falta vontade política do prefeito de Macapá de resolver essa situação. Falta interesse do prefeito de Macapá em resolver essa situação. Não se sabe o que é que está acontecendo e por que não se resolve isso. Há uma briga entre, né, a Setemac, entre a prefeitura de Macapá, os empresários do setor de transporte coletivo, e ninguém chega a consenso nenhum. Né? No meio disso tudo, uma população que precisa trabalhar, uma população que precisa estudar, uma população que tem compromisso em chegar no horário certo, no seu trabalho, no seu local de atividade, compromisso em chegar nas escolas, né?
e não se resolve. Até quando vamos ficar nessa situação? Até quando vamos resolver isso? Aliás, vamos não, né? Quem tem que resolver é a Prefeitura de Macapá. E isso é uma responsabilidade do gestor maior, que é o prefeito de Macapá, Antônio Furlan. E até o momento não mostra interesse em resolver essa situação, o que é muito lamentável. É muito lamentável. Estamos falando, Rodrigo, boa tarde, da situação do transporte coletivo aqui. Ontem os ônibus pararam a partir das 16 horas. Havia um acordo na sexta-feira feito pelo Ministério Público do Estado, né, acordado junto com o Ministério Público do Estado, entre o setor privado do transporte coletivo em Macapá, né, e a Prefeitura de Macapá. Né, e até o momento, ontem parou tudo. Não se sabe o que se quer disso. Né? Não sei se o prefeito está fazendo isso propositalmente, né, para tirar as empresas daqui, trazer outras para cá, né, segundo denúncias que fizeram aqui, inclusive um dos assessores, Renivaldo Costa, fez essa denúncia que o prefeito está criando um problema exatamente para tirar as empresas que estão tirando e trazer empresas de conhecidos, de amigos seus. Boa tarde. Eu acho que o jogo é realmente esse, né? Infelizmente, quem acaba sendo muito realmente atingido por essa situação é a população, como foi o que aconteceu no fim da tarde de ontem, né? Em que as pessoas estavam saindo do trabalho, cansadas, estavam saindo da escola ou indo para a escola, para a faculdade, né? E tiveram essa surpresa, né? Que os ônibus aí da Capital Morena e Amazon Tour foram recolhidos por ordem dos empresários, né? Isso quem disse não é nem a gente, né? E quem disse isso foi o próprio Sincotrap que se manifestou sobre essa situação. A demanda prejudicou especialmente, né, bairros da Zona Norte e algumas regiões dos bairros Pedrinhas e Araxá, em Macapá. Eu não tenho dúvida, Fernando, de que essa situação é provocada por vaidade do prefeito. Por falta de interesse. Porque ele quer os seus mais próximos, os seus amigos em uma situação como essa, né? De alguma forma conseguir que tenha que a população veja como vilã nessa situação as empresas de ônibus, e o que a gente precisa, na verdade, é da prestação de serviço. Não tem mais informações da Prefeitura de Macapá sobre essa situação, né? Os veículos pararam de receber os passageiros ontem às 16 horas, né, já identificados ali, marcados no seu letreiro com a informação de garagem. Então muita gente ficou surpresa com isso, né, que ficaram ali horas e horas, né, esperando por ônibus, né, na esperança de vir ainda um ônibus que consiga atendê-los para levar para casa ou levar para o trabalho, né, ou levar para a escola, faculdade, mas não houve retorno. Ainda, segundo o Sincotrap, né, as empresas tinham até essa segunda-feira para apresentar as folhas salariais dos trabalhadores para a Prefeitura de Macapá, como condição para receberem o subsídio municipal mensal, né? A representação dos trabalhadores formalizou denúncia à CETEMAC para que sejam enviados fiscais até as garagens. A reportagem, por exemplo, né, do Celisnafs, que ainda no dia de ontem acompanhou essa situação, entrou em contato com a CETEMAC e o sindicato patronal, o CETAP, né, mas não houve retorno até a noite de ontem. Pois é, o que está faltando, eu vou ser muito claro, o que está faltando é responsabilidade do prefeito de Macapá, o que é uma falta de respeito com a população. E o que está faltando é responsabilidade do prefeito de Macapá, o senhor Antônio Furlan, de resolver esse problema. Porque ele é o gestor máximo. É ele que determina. E se quiser resolver, resolve, né? Se quiser resolver, resolve. Se quiser resolver, resolve. É fácil dizer que a culpa do que está acontecendo
em Macapá, no transporte coletivo, é do prefeito de Macapá. E a gente nunca esconde aqui, a gente não vai agir de forma alguma, de forma hipócrita, em dizer que o transporte público de Macapá um dia funcionou 100%, sempre funcionou bem, não, mas o que nós enfrentamos esse ano em especial é um ponto de crise gravíssimo. Eu acho que eu diria, Fernando, que é o nosso ponto alto de problemas envolvendo o transporte público. Né? Nesse ano, em 2023, a gente já vem essa situação se arrastando, né, de 2022, de 2021 para cá, né, mas em 2023 nós tivemos pontos críticos não vistos, né, em anos anteriores. Né? Nós não tivemos sinal em outras gestões municipais de pontos tão críticos como esse ainda, que essa situação do transporte público se prolongue por vários anos aí, né? Mas nós tivemos nos últimos meses pontos críticos como o de ontem, de termos os ônibus recolhidos, retirados de circulação no horário de 16 horas da tarde, próximo do pico de transporte público na capital, né? E infelizmente uma situação como essa que acabou comprometendo muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. Então, é isso, né? É preciso resolver logo essa situação. Precisa o prefeito de Macapá assumir essa responsabilidade, né? Lhe falta essa responsabilidade, lhe falta, inclusive, respeito à população, lhe falta também se pronunciar sobre isso. Porque até o momento o prefeito ficou calado, em silêncio, nunca deu uma palavra sobre essa crise. E não vai dar, tenho certeza disso. E não vai dar. E olha que ele é o prefeito de Macapá. E não está mostrando interesse em resolver essa situação. É muito triste e é lamentável. Eu acho que já é hora do Ministério Público entrar nesse circuito para resolver esse problema. Porque quem sofre, quem sente na ponta é a população, são os usuários do transporte coletivo. Lamentável. 12h27, vamos chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Adriana Ramos. A gente já volta. Informação e serviço. Repita. Todo mundo ouve! Unip Macapá.
Neto Tecnologia. Grupo Multi. Safira Honda. De volta com o programa 12 horas, meio-dia e 30 minutos. Rodrigo ontem começou em Belém do Pará, Cúpula do Amazônia. O evento busca discutir soluções para os desafios ambientais enfrentados na região, né? Um deles é o desmatamento. Reúne 8 presidentes dos países que têm em seus territórios parte da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, né? Vão discutir alternativas e um dos consensos que esses presidentes chegaram, né, à conclusão é levar para a COP28, que acontece na Arábia Saudita, agora em dezembro de 2023, soluções para conter o desmatamento e para fazer com que a Amazônia não chegue ao ponto de não retorno desse desmatamento. Seria aquele ponto em que não há mais condições de fazer reflorestamento e a Amazônia entraria num processo de savanização, de grandes savannas, né? Então, o que seria muito ruim para o clima no planeta. Então, a Cúpula da Amazônia, que envolve esses 8 presidentes, estão discutindo nesse momento em Belém do Pará alternativas, né, para conter esse desmatamento e também incentivos a políticas de desenvolvimento de sustentabilidade, bioeconomia, né, e outros assuntos que interessam a população da Amazônia, né, as minorias, as populações originárias, que têm cumprido um papel importantíssimo na preservação da floresta amazônica. Inclusive, o governador participou ontem em Belém do Pará numa pré-reunião envolvendo todos os governadores da Amazônia, o consórcio da Amazônia, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, né, que buscou conversar com os governadores como fazer investimentos, quais são os projetos de investimentos que precisam ser feitos na Amazônia que garantam a sustentabilidade. Inclusive, o governador Clécio Luiz falou que o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, precisa levar em consideração as diferenças na Amazônia, né, nas regiões da Amazônia, o que ele chamou de diferentes Amazônias. É isso? É isso. Eu acho que um dos pontos principais também dessa cúpula da Amazônia é que eles podem entender que ações podem ser propostas, que ainda não são feitas, né, voltadas aqui para toda a nossa região. Por exemplo, como a fiscalização e combate ao desmatamento ilegal, né, e expandir essas áreas protegidas, que infelizmente nos últimos anos, principalmente por conta do último governo, né, do nosso presidente do Brasil anterior, né, muito disso se perdeu, dessas políticas foram perdidas. E como você falou, buscar essas parcerias, né, é fundamental que tenha essa colaboração, tanto entre o governo quanto entre as organizações não governamentais, né, para que elas entendam a participação delas, o quanto é importante, para conseguir novas contribuições. Né, e durante esses dias vai ter palestras, eventos lá, e você falou dos governadores, mas reúne também deputados e ministros, inclusive o ministro Valdez foi elogiado, a Margarete Menezes foi elogiada pelo bom relacionamento, né, ali, pela boa interação com todo mundo, com a população que está presente, prestigiando a cúpula. Eu falava agora há pouco no intervalo, eu acho que acende um alerta, inclusive,
né, a área toda em volta do hangar, que é onde está acontecendo toda essa programação, foi toda fechada. A população, para passar por ali, por aquela área do hangar, precisa trazer um comprovante de residência no carro e indicar que mora nas redondezas ou que tem algum compromisso nas redondezas para passar por ali, para poder controlar o trânsito. Só que o ponto crítico em relação a isso foi que 98% da rede hoteleira de Belém foi lotada, né? Ou seja, para um evento de médio porte como a Cúpula da Amazônia, né, se comparado com o que vem por aí, que é a COP, como será a COP em Belém do Pará, recebendo gente do mundo inteiro, né, não só aqui da nossa a América Amazônica aqui. Então, acendeu um alerta e o próprio secretário de Turismo do Pará já se manifestou e disse que vai garantir investimentos do governo federal e do próprio Tesouro do Estado do Pará para garantir um investimento em ampliação dessa rede hoteleira para os próximos 2 anos. Que bom, né? Que bom. A COP30 que vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará, em 2025, em novembro de 2025, é o maior evento sobre a crise climática do planeta. Né? Reúne os principais países, né, do mundo, né, os países que estão investindo na redução da queima de carbono no mundo todo, e a realização dessa COP30 em Belém do Pará foi anunciado recentemente pelo presidente Lula, né, que quer, a partir de agora, liderar, né, as discussões no planeta sobre o clima. Né? Não foi à toa que ele puxou para cá, né, a reunião da Cúpula da Amazônia, puxou para cá, para Belém, puxou para dentro da Amazônia a COP30. Né? Só não está acontecendo a COP28 este ano, porque em 2019 o governo Bolsonaro, né, não se manifestou. Aliás, não tinha interesse de trazer, né, de discutir sobre... Com certeza ele não devia nem entender sobre o assunto. Eu acho que ele não sabe nem o que é isso. Né, o que é lamentável. 12 horas e 37 minutos. Você fala sobre isso, aí eu lembrei aqui que realmente o pessoal falta sabedoria, para eu não poder fazer nenhum xingamento aqui, dizer que eles são burros. Não disse nada disso. Mas se não apagaram tantos e-mails que foram excluídos da caixa de entrada, Cara, se não apagaram rapaz, e se não apagaram da caixa de excluídos e deixaram ali as provas, eu não duvido mais de nada hoje em dia. Eu estava assistindo ontem, né, a Globo News, e um dos assuntos mais comentados, né, de forma inclusive debochada, foram esses e-mails que foram apagados, mas ficaram na lixeira lá dos computadores. Né? Não adiantou de nada, a polícia foi lá e recuperou os e-mails. É isso, né? 12 horas e 38 minutos. Falar rapidinho aqui sobre os Dias dos Pais, que está acontecendo, aliás, o Dia dos Pais que vai acontecer. Isso que acontece esse domingo, Dia dos Pais, e já tem todo um preparativo aí para essa data, assim como o Dia das Mães e outras datas importantes. Tem movimentação na cidade e em todo o estado para garantir o presente desse Dia dos Pais. E, segundo o levantamento feito, essa data, né, assim como eu disse, outras datas importantes, deve movimentar 25 milhões no comércio amapaense. Né? Esse dado foi apontado aí pela FEComércio. Então, se você ainda não garantiu o seu presente para o seu pai, aproveite, né, os últimos dias, não deixe para a última hora, apesar que isso é de costume, né, de garantir o seu presente para o Dia dos Pais, aí, porque o centro comercial deve concentrar 60% das compras, os shoppings 17% e lojas de bairro e pequenos 8%. É isso, 12 horas e 39 minutos, vamos chamar um comercial e daqui a pouquinho a gente volta entrevistando a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Amapá, Adriana Ramos.
102 FM. Com Wilker Martins. .br. Pela 102 FM. Macapá, atenção! Já pensou em ter Vivo Fibra com 50% de desconto? É isso mesmo, Vivo Fibra 300 megas por apenas R$ 50. Essa oferta é especial para você e por tempo limitado. Com Vivo Fibra você terá a melhor experiência. Imagine poder assistir suas séries favoritas com estabilidade e sem interrupções. Trabalhar em casa nunca foi tão simples. Vivo Fibra tem melhor upload para você enviar qualquer arquivo com velocidade sem enrolação. E se você é fã de jogos online, com o Vivo Fibra você terá uma conexão estável e livre de atrasos, proporcionando uma experiência imersiva e emocionante. E o melhor de tudo, por um preço imperdível. Aproveite agora e tenha a internet fibra mais presente na casa dos brasileiros. Vivo Fibra 300 megas por apenas R$ 50. Não perca tempo, promoção válida por tempo limitado. Consulte condições e disponibilidade. E olha só, envie agora mesmo uma mensagem no WhatsApp para 9110 7557 e aproveite. De volta com o programa 12 horas, né? São 12 horas e 43 minutos. Estamos aqui com a secretária estadual de políticas para as mulheres, a vereadora Adriana Ramos. Seja muito bem-vinda, secretária. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Fernando. Boa tarde. Eu quero te agradecer o convite para a gente estar aqui no programa 12 horas, cumprimentando o Rodrigo e o Alan e todos os espectadores aqui, telespectadores, ouvintes do programa 12 horas, cumprimentando também a Catriele Belmonte, que está aqui ao nosso lado, Nossa. Maravilhosa, acompanhando, que apresentará a nossa parada deste ano. E te dizer que é uma alegria estar aqui para falar de algo tão importante num mês tão significativo para nós mulheres, que é o Agosto Lilás. Secretária, o que é o Agosto Lilás? Quando começa essa campanha? O Agosto Lilás ele começa desde o primeiro dia e é uma campanha que ela é nacional, que promove, que faz com que a sociedade verifique a importância de nós divulgarmos os serviços que existem na rede de atendimento à mulher.
Nós sabemos que no mês de agosto, a Lei Maria da Penha, que é uma legislação que é referência mundial, ela completou 17 anos no dia 7 ontem. Então são 17 anos que uma legislação brasileira muda a vida de muitas mulheres, salva a vida de muitas mulheres e que é referência no Brasil e no mundo. Então esse mês a gente promove essa campanha, não só no estado do Amapá, mas nos outros estados, para que as mulheres façam as denúncias, procurem a rede de atendimento à mulher, vão até a delegacia, possam ir até os CRANs, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, até os CAMUFs, Centro de Atendimento à Mulher e à Família, até o nosso núcleo AMA LBTI, que atende as mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis e intersexuais. Então, que elas possam se dirigir até um dos nossos órgãos que compreendem a rede e busquem ajuda. Então, o mês de agosto, ele, além de promover a denúncia, a gente faz também uma divulgação em massa de todos esses serviços para que a mulher possa buscar os seus direitos. E secretária, o ponto alto no mês de agosto é justamente isso, conscientizar, chamar atenção para os dados de violência, mas que números a gente tem no Amapá em relação a isso? A gente tem, não só no Amapá, mas no Brasil inteiro, um número crescente de violência contra a mulher. Se nós fizermos um comparativo, por exemplo, no que se refere aos nossos atendimentos na secretaria, em que em 6 meses do ano passado, os primeiros 6 meses de 2022, nós tivemos 4.460 atendimentos nos nossos 8 centros, e se comparados aos mesmos primeiros 6 meses do ano de 2023, nós tivemos um aumento de 50%. Nesses primeiros 6 meses, nós tivemos 6.729 atendimentos novos na secretaria. E aí a gente para pensar, Rodrigo, e aqueles que nos ouvem. Será que aumentou a violência ou a mulher está mais encorajada em ir buscar os seus direitos? Nós avaliamos que as duas coisas. A violência tem sim aumentado e as mulheres têm sim se encorajado, verificando que os órgãos que compreendem a rede de atendimento à mulher, de fato, eles estão dando essa devolutiva no sentido de ter uma resposta aos anseios, às angústias de todas as mulheres que nos procuram. Que tipo de violência são essas? Eu sei que é meio complexo para explicar, né? Mas de forma breve, aí, até porque tem mulheres que estão nos ouvindo e muitas vezes não entendem que tipo de violência são essas, que ela pode estar sofrendo e não entende que sofre. Excelente. Só para completar essa pergunta, sobre dados, ontem foi divulgado pela Prefeitura de Santana que a cada 2 horas uma mulher dentro do município sofre violência, né? De diversas formas. E esses tipos de violência, Fernando e Rodrigo, e principalmente para as mulheres que nos ouvem, elas realmente, algumas mulheres sofrem violência e não sabem distinguir. A Lei da Maria da Penha, ela fala em 5 tipos de violência. Por exemplo, a violência sexual a gente não precisa explicar, né? Mas ela está presente até dentro de um casamento, quando a mulher não quer manter relações com o seu marido, mas o marido a força. É uma violência sexual. Quando, por exemplo, a mulher ela vai até a justiça para poder recorrer a um direito que é dos filhos dela, que é o pagamento de uma pensão alimentícia, que o homem não que se negue, mas ele tenta se omitir de uma obrigação. É a violência patrimonial. Quando ele está na frente das amigas, dos amigos, fala, essa aí é burra, essa aí não tem condições disso e de aquilo, é uma violência moral. Então, ou quando pior, que é um dos registros maiores que nós temos na nossa secretaria, quando ele reiteradamente, todos os dias, diz para a mulher, olha, tu não tem condições de ser mãe, olha, tu não tem, assim, não sei como eu casei contigo. Ele vai mexendo com algo no interior da mulher, que é a violência psicológica, que é a mais difícil da gente comprovar, e aí vai iniciando um ciclo de violência que pode chegar até o feminicídio. Então as mulheres, elas não sabem muitas vezes que elas estão passando por uma violência dentro da sua própria casa e não sabem a quem recorrer. Então quando a gente chega no mês de agosto, em que a gente promove essa campanha do Agosto Lilás para divulgar o aniversário da Lei Maria da Penha e que existem essas violências e tantas outras, é para que a mulher possa chegar lá até as nossas técnicas, os nossos técnicos, conversar com eles e eles identificarem que existe a violência física, a violência psicológica, a violência moral,
a sexual, a patrimonial e tantas outras que estão uma interligada à outra. Secretária, a senhora está há 6 meses à frente da secretaria, né, nessa nova gestão do governador Clécio Luiz. A senhora poderia dar um panorama das atividades, das ações que já vêm sendo realizadas pela secretaria? Sim, nós avançamos já e muito. Nós temos aí ao longo desde o início da gestão do governador Clécio, aqui eu quero fazer aqui uma referência por ter nos dado todo o apoio, tem nos dado todo o apoio junto à sua gestão inteira, o secretariado está com a gente discutindo a importância da transversalidade, da gente estar junto para fazer a política da mulher. E nós avançamos no sentido de que nós estamos reestruturando o quadro da nossa secretaria, porque a Secretaria de Política para as Mulheres, até ano passado, ela era extraordinária. E agora nós temos uma Secretaria de Estado, portanto, a gente precisa redimensionar o nosso quadro para melhor atender as mulheres que nós acolhemos. Como, por exemplo, nesse número que aumentou de acolhidas nossas, de mulheres que nos procuraram, a gente está precisando de mais servidores e o governador Clécio, ele sabe da nossa necessidade. Além dos convênios que a gente tem firmado, das parcerias, nós temos um convênio firmado recentemente com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que ele nos possibilitou otimizar o espaço físico do CAMUF, o Centro de Atendimento à Mulher e à Família, de maneira que a gente possa aumentar o número de assistentes sociais e o número de psicólogos, que são duas técnicas, duas profissões que são muito requisitadas na nossa secretaria. Além também da construção do Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Aí as pessoas perguntam, mas para que, Adriana, instalar um centro desse dentro da secretaria? E a resposta é, o Poder Judiciário, ele tem como prerrogativa, como um dos pressupostos de trabalho, a cooperação judiciária, que é justamente essa interligação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Nós temos as técnicas, nós temos a procura, e o Poder Judiciário ele pode entrar com essa parceria na estruturação física e também nos encaminhamentos judiciais. E é nesse sentido que a gente vai recepcionar as pessoas que nos procurarem no Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Por exemplo, a gente vai passar a receber as famílias que são vítimas do feminicídio. Quando se perde uma mãe, uma tia, uma irmã, fica órfão o pai, a mãe, os filhos, e muitos encaminhamentos judiciais precisam ser feitos. Então nós vamos receber através dessa cooperação judiciária que existe entre o governo do estado do Amapá, através da Secretaria de Política para as Mulheres e o Poder Judiciário dentro do nosso CAMUF aqui em Macapá. E esse é apenas um dos avanços que nós tivemos, o número de atendimentos, a saída com as nossas atividades que a gente está fazendo. A gente sai muito dos nossos centros, Rodrigo, e vai até os municípios. Nós temos 16, mas nós já fomos na metade para conversar com os organismos de política para as mulheres, que são as coordenadorias, as secretarias, os departamentos, para falar da importância dessa integração e do fortalecimento da política pública da mulher no estado do Amapá. Eu iria lhe perguntar exatamente isso, a criação dessa rede de atendimento às mulheres, porque envolve tanto os municípios quanto, por exemplo, o CRAS, que está ali na ponta e é uma das portas de entrada para esse acolhimento. Como é que está a criação dessa rede de atendimento à mulher? A rede de atendimento à mulher ela foi criada há 10 anos atrás, através de uma lei da Assembleia Legislativa, que relacionou 29 órgãos como sendo aqueles órgãos que naquele momento eram essenciais para que uma rede funcionasse para atender as mulheres vítimas de violência. Ocorre que de lá para cá, e amanhã completam 2 anos, a gente verifica o quanto cresceu essa rede e o quão é importante nós envolvermos mais atores nessa rede. E aí, por esta razão, nós estamos dialogando com o Legislativo, com o Poder Legislativo, para que a gente possa, então, fazer a atualização legislativa da lei que cria a rede de atendimento à mulher, cria um protocolo para que todos possam seguir e siga fazendo formações e conscientizações da importância de cada um daqueles que fazem parte da rede de atendimento à mulher, como, por exemplo, é o caso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Juventude e todos aqueles que compreendem a rede, que já estão na legislação ou que vão
compor a partir da nossa atualização legislativa. E, secretário, infelizmente o nosso tempo está encerrando, mas reforço o convite do Agosto Lilás, dessa programação que acontece até o fim desse mês. Eu sei que, de certa forma, ela se estende ao longo dos outros meses, né, e as mulheres que sentirem necessidade de procurar os serviços da secretaria e serem atendidas pelas ações que vão ser feitas durante esse mês, como é que elas podem fazer? Antes de a secretária responder a sua pergunta, eu queria que ela dissesse assim, como identificar a violência, aquela mais que a senhora falou, psicológica, né? E como a mulher pode identificar isso? A violência psicológica, ela pode ser identificada quando, por exemplo, reiteradamente o homem está ali falando que ela não é capaz de cuidar dos filhos, que ela não faz, que ela se dedica a fazer uma comida e o homem ele faz o desdém da comida, desmerece, faz isso em público, faz isso muito no particular, no íntimo dela. E se ela não tiver condições de identificar sozinha, que ela nos procure na Secretaria de Política para as Mulheres, na Rua São José 1570, para, através de uma psicóloga ou de uma assistente social, elas ouvirem-na e então identificar esse tipo de violência. E é claro, com a violência psicológica sempre vem uma agregada, seja ela moral, patrimonial, física, sexual. Então, nos procurando, a gente pode orientá-la e prestar o serviço que ela precisa naquele momento. Esses são os primeiros sinais daquilo que pode acontecer no feminicídio, né? Exatamente. Infelizmente, existe um ciclo de violência por qual a mulher passa e muitas vezes esse ciclo ele começa pela violência psicológica. Vai para o arrependimento, passa pelo amor todo, mas sempre volta ao mesmo ponto. E aí podem acontecer vários tipos de violência. Não, pode ser podem ser 2, podem ser 5, podem ser outras violências. Mas é importante que a mulher saiba que ela está num relacionamento que é tóxico e que pode chegar, sim, à morte daquela mulher. E para que a gente possa prestar esse serviço, é importante que a mulher tenha essa consciência e que ela nos procure. E a identidade dela é mantida em sigilo e todo o cuidado a gente tem para que ela não seja exposta ou revitimizada. E aí, aproveitando a oportunidade de estar aqui com vocês, nós queremos convidar todos os cidadãos e cidadãs de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, do Oiapoque ao Laranjal do Jari, de todo o nosso estado, para amanhã se fazer presente no Palácio do Governo, que é o local assim simbólico, porque é representativo, porque é de onde partem as nossas decisões, e para estar lá, dia 9, o dia em que a lei que criou a rede de atendimento à mulher completa 10 anos, o dia que nós vamos lançar a nossa campanha do Agosto Lilás, provocando a sociedade a pensar: que tipo de homem você é? Aquele que acolhe ou aquele que agride? Que a gente possa pensar que tipo de ser humano nós somos. Se nós vamos acolher aquela mulher que é vítima de violência doméstica ou se a gente vai agredir, destruir a vida dela, chegando então ao feminicídio. Então, todos possam estar presentes amanhã, às 17 horas, no Palácio do Governo, para lançarmos a nossa campanha do governo Agosto Lilás. Só uma dúvida, qual é o evento que a Catriele vai comandar? A Catriele estará à frente da Parada do Orgulho LGBTQIA+, em setembro. E eu não sei se eu posso anunciar a honra que me deram de ser uma das madrinhas da parada, porque enquanto legisladora, junto com as minhas colegas que me ladeiam no parlamento, nós propusemos a lei que cria o dia de combate à homofobia e que também estabelece punições àquelas pessoas que agirem com preconceito. Então, eu tive a honra de ser uma das autoras da lei, junto com a Luane Favaz, com a Maraína Martins e com a Janete Capiberibe, e hoje nos convidaram a ser as madrinhas da parada. Maravilha. 12 horas e 58 minutos, chegamos ao fim do nosso programa. Seja muito bem-vinda sempre. O programa está à sua disposição, está à disposição, Catriele, de você também, né? Pode colocar. E muito obrigado pelo esclarecimento, sucesso à frente da pasta, né? Que daqui para frente nós tenhamos menos violência contra a mulher. Né, eu sei que teremos mais melhora nesses dados aí em relação a isso e também desejo sucesso na sua gestão aí à frente da Secretaria. Sei que 7 meses ainda é um pouco tempo, mas tem um trabalho sendo feito, sendo realizado de muito
bom resultado, e eu espero que nós sigamos assim, que as mulheres e os homens também têm Principalmente. muito a melhorar, né, e a acrescentar ainda para as políticas das mulheres, vai melhorar nos próximos anos. E sucesso. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço, Rodrigo, Fernando, Alan. Eu quero agradecer o convite de estar aqui, cumprimentando meu querido amigo Alan, que está aqui chegando, e os ouvintes, dizendo que esse trabalho não poderia ser feito só por mim, então ele é feito por muitas mulheres e homens da nossa secretaria que fazem um trabalho assim hercúleo todos os dias, que dão as mãos, estão lado a lado para que a gente possa aumentar esse número. E eu agradeço em nome de toda a nossa equipe, em nome da Alice que está aqui com a gente, do Deco que está aqui com a gente, todo mundo que faz a política da mulher aqui no estado do Amapá. Obrigada. É isso. 13 horas e a gente vai ficando por aqui, encerrando o programa 12 horas. Fique em seguida com o programa Sobremesa com Alan Christophe e equipe. A gente se encontra amanhã. Boa tarde. Voltamos amanhã às 12h. Continue aqui na 102 FM. O Alan já está aqui olhando para a gente aqui em cima, mas é isso. Já encerrando o programa e até amanhã.